Bom dia, meus amigos e amigas, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou trabalhar no final do melhor filme da semana que mandei para vocês anteriormente ontem. Engraçado, esse The End, eu me lembrei de Mundo Novo, minha cidade tinha um cinema e sempre os filmes terminavam The End. E quando eu estava pensando aqui botar melhor filme da semana 2, eu digo, sabe de uma? Eu me lembrei do cinema de Mundo Novo, vou botar The End do melhor filme da semana. É isso aí só. Tá certo? Mas, é claro que vocês já perceberam que eu, no melhor filme da semana, isto é, o vídeo que eu lhe mandei anteriormente, eu falo desses personagens aí: Luiz Inácio da Silva, Luiz Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Simone Tebet. Mas as participações especiais eu não comentei, não falei sobre eles, porque ficava muito grande o filme. Então eu preferi fazer um segundo vídeo para que a coisa fosse melhor entendida. Que o meu objetivo, e eu estou perto de chegar, no dia 30, eu estou achando que o meu objetivo eu atendi: ajudar a derrotar o Luiz Inácio Lula da Silva e toda a vagabundagem dos vagabundos que tiveram junto com ele, como Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Simone Tebet. Meu objetivo maior é o Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca ninguém fez tão mal a um país e ao povo brasileiro do que Luiz Inácio Luladrão da Silva. Se quisermos colocar numa ordem, o segundo será Fernando Henrique Cardoso, que foi o homem que, através do golpe que ele deu, que possibilitou a eleição do Lula e de Dilma como presidentes do Brasil. É o segundo maior que causou prejuízo ao povo brasileiro e ao Brasil. Tá certo? Mas vamos lá. Participação. William Bonner, na entrevista do Lula, lá na Globo, lixo, o William Bonner proporcionou uma mentira que, se você analisar, vê como esse rapaz é pernicioso, quanto ele é mau caráter, inescrupuloso, nazista, do ponto de vista que eu defino o que é o nazista. O nazista é aquele, nesse caso aí, conta uma mentira sabendo que é mentira para destruir o seu adversário. Tá certo? Então vamos lá ver o que foi que ele fez. Qual foi o crime dele? Se você sofre com perda de visão, que a cada ano que passa fica cada vez mais difícil enxergar, este vídeo pode mudar sua vida. Mas você cai no discreto. Bom, essa aí é a Simone Tebet, aquela que está apoiando o Lula agora. Desculpe, não é esse vídeo aí. Desculpem. É esse aqui. Esse aqui. Vamos prestar atenção. Está falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. Considerou o então juiz Sérgio Moro parcial. Anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Nós vamos começar então essa entrevista a partir de agora, contando o tempo, e vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então... É uma repetição para vocês ouvirem bem. Parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor
não deve nada à justiça. Meus amigos, William Bonner não é qualquer um. É um rapaz inteligente, é um rapaz com uma boa formação profissional, vem num cargo muito importante na TV Globo, tá certo? Já durante muito tempo, e isso mostra a qualidade profissional dele. Que ele segurar esse cargo aí durante muito tempo é porque ele é um profissional muito competente, tá certo? Então, se você analisar o que ele fala como se ele fosse um advogado, e ele não é advogado. E ele fala uma mentira construída por ele mesmo, talvez, para defender o Lula e destruir o Jair Bolsonaro, com o objetivo de destruir Jair Bolsonaro. Por quê? Porque se ele defende o Lula, ele promove o Lula. E ao promover o Lula, ele poderia eleger o Lula e destruiria o Bolsonaro. Qual é a mentira que ele fala? Todo mundo sabe que o Lula deve à justiça. O que houve foi uma anulação da sentença baseada no CPF. Ou seja, porque os processos do Lula, 4 parece, foram julgados em Curitiba e, segundo o senhor Fachin, não deveria ser em Brasília, e por isso ele anulou os processos. Mas em nenhum momento da vida, durante toda essa campanha, alguém disse que Lula é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. Os ministros do Supremo Tribunal, o próprio Fachin, não fala em inocência do Lula, que ele não cometeu aqueles atos. Porque está tão muito bem provado pelo juiz Sérgio Moro, não é? Fez um trabalho brilhante e condenou o Lula. Como é que esse cara, que tem uma certa tratamento inteligente, um rapaz, faz isso? Só tem uma maneira de você pensar isso. Aliás, duas. Uma, que ele está cumprindo ordem. E para não perder o emprego dele, que deve ganhar um bom dinheiro, ele se propõe a esse papel de contar esta mentira ao povo brasileiro devido à audiência da TV Globo, que está finalmente chegando ao fim. O segundo é que ele, como jornalista, né, ele pode ter pego aí um bom jabá. Jabá, segundo os jornalistas, é quando você ganha um determinado dinheiro por um trabalho extra. E ele pode ter pego um jabá que o tornasse financeiramente independente. Porque rola muito dinheiro na campanha do Lula. Porque foi o maior ladrão que já houve no país. Então, o cara que rouba tanto, aliás, qualquer ladrão, aquele dinheiro que você rouba, você gasta com facilidade. Tá certo? Então, eu não duvido que ele tenha ganho um jabá que o tornou financeiramente independente. Ou não precisar de procurar emprego daqui a pouco. Ele vai procurar emprego daqui a pouco, porque a Globo não vai ter dinheiro para pagar para ele. A Globo vai se tornar uma empresa muito pequena, ou ser vendida, fechada, uma série de coisas vai acontecer com a Globo. Nada de crescimento. E quando uma empresa como essa, que está, aliás, ontem eu li que a Marieta Severo encerrou seu contrato com a Globo. Mais de 40 anos que Marieta Severo trabalhava para a Globo. Eu não sei quem perdeu mais, foi ela ou foi a Globo. Os dois se mereciam. Lembrem-se que Marieta Severo participou de um grupinho com o senhor Chico Buarque de Holanda, que era marido dela na época, o Paulo Betti e mais outros, que foram perseguir o Alexandre Garcia,
que ia na Globo naquele momento, e eles perseguiram com a Kombi, o Alexandre Garcia, queriam que ele não desse a notícia que o Lula estava perdendo, começando a perder as eleições, ou seja, estava sendo ultrapassado pelo Fernando Henrique. É isso que ela se presta, né? E fazendo papéis ridículos naquela porcariazinha que é a Grande Família. Papéis ridículos mesmo. Muito bem. Então, isso aí é uma passão. O senhor Bonner está numa dessa aí, atendendo a direção como funcionário, que se não atender ele perde o emprego logo, mas ele precisa entender que ele vai perder mais tarde um pouquinho. E talvez ele acertou um jabá com o Lula para que ele desse essa notícia. Tá certo? Isso é uma vergonha. Eu tenho a impressão que ele não terá mais vez na TV brasileira. Quando ele sair da Globo, ele vai ter dificuldade de arranjar emprego. Porque se ele for para qualquer lugar, todo mundo vai ficar pensando que ele vai contar as mesmas mentiras que ele contava na Globo. Tá certo? Tá bom, pessoal. Esse aí é o senhor William Bonner, né? Um mentiroso, um falsário, um bandido, que quem faz isso é bandido, mau caráter. Vamos ver agora a colega dele, a Renata, se puder. Fique em casa se puder. A Renata Vasconcelos. A Renata Vasconcelos proporcionou um momento. Os valores do nosso presidente são os valores da família. Você pediu. Coincidência. Vamos aqui puxar para a Renata, porque só nos interessa a Renata. Nós estamos falando dela. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas Presta atenção que ela fala. adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Olha que bandida, né? É ser muito cara de pau. É ser muito inescrupulosa. Uma profissional como a Renata Vasconcelos, mesmo que ela esteja cumprindo ordem, é uma vergonha o que ela fez aí com o Bolsonaro. Ela sabe perfeitamente que é mentira o que ela está dizendo. Que ela sempre dizia, fique em casa. Tanto é que no dia seguinte apareceu na internet todo mundo. Caetano Veloso, Chico Buarque, né? Gilberto Gil, todo mundo fazendo a campanha. Fique em casa, fique em casa. Então, não tinha nada se puder. Ela acrescentou essa palavra porque ela percebeu que fica em casa é uma coisa horrível. Ela está concordando que fica em casa é algo devastador. Tanto é que ela complementa com a mentira. Se puder. Nunca houve isso. Que a tese do Bolsonaro é essa. Se fica em casa, foi destruidor para o povo brasileiro. Ficar em casa como se você não tem dinheiro. E onde é que vem a renda para você comer, para você se alimentar, para você até se divertir? Para ela, era muito bom. Para o Bonner era muito bom que tem dinheiro. Poderia ficar em casa como alguns da Globo aí mostraram, tomando vinho, não fica em casa, fazendo churrasquinho, mostrando como é que deveria ficar em casa. Esse é um pessoal inconsciente, um pessoal sem nenhuma moral, sem nenhuma competência intelectual. Porque um intelectual competente não se submete a um papel ridículo desse, de inventar mentiras, como uma própria nazista. E ela, se você olhar a Renata Vasconcelos, desenha um bigodinho nela, quando ela levanta para falar com o Bolsonaro, que é igual ao Hitler de saia. É uma vergonha, gente. Isso tudo, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Se você olhar que essas pessoas, né, não só a Globo, tudo, as TVs oficiais, todas a mesma coisa, em cima do Bolsonaro, desde o dia que ele começou a se candidatar. E tomou posse, não houve relaxamento. Desde o dia que ele toma posse, até hoje,
E até o dia 30, esse pessoal vai aí vai tentar destruir o Bolsonaro. Mas existem alguns sinais que eu estou achando encantadores. Esses sinais são o seguinte: uma moça, uma bonitinha, esqueci o nome dela lá da TV 40, né? Ela está dizendo que o Bolsonaro está na frente e que o Bolsonaro está com a grande possibilidade de ganhar, porque o Bolsonaro está forte. Isso para mim é um sinal de que o navio está afundando e as ratazanas estão já correndo para ver se pula em outro barco. Mas no nosso não vai pular não, bandidos. Vão procurar outros barcos iguais ao seu. Porque o nosso é um barco todo poderoso, não afunda. É um barco que vai levar o Brasil e a população a um lugar melhor ainda. E não cabe gente do tipo de vocês. E aliás, hoje também eu vi um bom sinal. A Globo contra o senhor Alexandre de Moraes. A Globo fez hoje um edital contra o Alexandre de Moraes, dizendo que o TSE está passando dos limites. A Globo, cara. Olha, se isso não quer dizer que Bolsonaro está com pelo menos 10 pontos percentuais na frente, eu não me chamo Álvaro. Quando a Globo faz isso, está preparando o caminho para ir lá pedir desculpas a Bolsonaro, dizer que vai ficar do lado do Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, para tentar primeiro que ele renove a concessão da Globo. Não? É isso aí o jogo. Mas eu acho que ele vai cair do cavalo. Que Bolsonaro não vai aceitar uma desculpinha dessa para não fechar, para não permitir que a Globo renove a sua concessão. Eu espero que Bolsonaro... E aliás, ele não precisa da Globo contra Alexandre de Moraes. Basta ele ser eleito. Se ele for eleito, ele tem a Câmara e tem o Senado na mão. Forte. Ora, o que é que ele vai fazer? Primeira coisa, vai andar com os impeachments que já foram pedidos. Qual é o impeachment que foi muito bem pedido com assinaturas, milhões de assinaturas? Alexandre de Moraes será o primeiro a ser julgado. E evidentemente vai ser impeachado. E eu tenho a impressão que ele vai para de trás da grade, onde ele quis mandar muita gente. Né? Depois vai o senhor Barroso, Luiz Barroso, também vai ser impeachado. E também vai para de trás da grade. Cada um com a dosimetria de aproximadamente 12 anos. E por último não, só nessa primeira etapa, vai ser o Fachin. O Fachin vai ser condenado e a dosimetria dele será por 30 anos. Por quê? Foi o homem do presente momento que deu mais prejuízo a esse país. Ao liberar o Lula, o mal que ele fez ao país não tem tamanho. Se gastou muito dinheiro para evitar que esse filho da mãe ganhasse a eleição. Se gastou muito dinheiro para evitar que o país se torne um país comunista. Que Lula representa isso. Se gastou muito dinheiro para evitar que Lula venha roubar de novo o país. E tudo isso é culpa de quem? Do senhor Fachin. Então ele merece 3 vezes mais anos de prisão do que os outros dois, Alexandre de Moraes e Barroso. Ok, meus amigos, um abraço e eu espero que eu esteja certíssimo. Um abraço para vocês todos.